pré-adolescentes! No nosso primeiro encontro, eu estive conversando com vocês sobre o início do livro de Daniel, sobre a história de Daniel e seus amigos que não se contaminaram com os manjares do rei. Hoje, eu e o tio Cláudio vamos conversar com vocês sobre um fato que ocorreu com os 3 amigos de Daniel. Mas antes de começar a história de hoje, gostaria de que você pensasse conosco sobre escolhas. Olhem essas escolhas feitas por nossos filhos. É parte do nosso quiz da família. Eu fiz a nossa família. Boa sorte, papai e mamãe. Muito obrigado. Eu tô com medo. Ai, Jesus, lá vamos nós. Quem é mais chorão? Nossa! Excelente. Desculpa, mãe. Não chora, não. Quem é mais chato? Pô, sacanagem, mentira. Quem fede mais? Mentira! Quem é mais feio? Sacanagem, isso aí eu já sabia. Quem é mais carinhoso? Quem você gosta mais? Vocês viram várias escolhas. Primeiro, uma escolha nossa em nos submeter às perguntas e depois várias escolhas dos meninos. Você pode perceber que todas essas escolhas trouxeram consequências que podem ser consideradas boas ou ruins, de acordo com o ponto de vista. Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram que fazer uma escolha importante na história de hoje. Vamos iniciar essa história mostrando para vocês a terceira ponte. Como você sabe, a terceira ponte liga as cidades de Vitória e Vila Velha. Ela é a maior obra já realizada no nosso estado. O primeiro pilar da ponte foi concretado em 1978 e a obra foi construída em 1989. Essa é uma das maiores obras já realizadas no Brasil, tornando-se um cartão postal das 2 cidades e do nosso estado. Naquela época, o rei Nabucodonosor também resolveu fazer uma grande obra. A obra feita por ele está registrada em Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. A Bíblia não esclarece de quem seria essa estátua de ouro. Poderia ter sido uma homenagem a seu pai, Nabopolassar, que lhe deu acesso ao trono. Ou poderia ter sido a imagem do ídolo Bel, o deus da Babilônia. Ou ainda, uma estátua do próprio Nabucodonosor. Como lemos, a Bíblia registra que era uma estátua muito grande que media 60 côvados de altura. Como essa é uma medida que se perdeu no tempo, uma unidade de medida que se perdeu no tempo, há alguma controvérsia acerca da medida em metros, mas os estudiosos calculam que seria entre 30 a 40 metros de altura. Só para você ter uma ideia do tamanho, o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, tem 33 metros. Dá para perceber que era uma estátua imponente, valiosa e que deveria ser adorada por todos. Nesse ponto, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que escolher. Eles adorariam a estátua ou se manteriam fiéis à sua crença de que o Deus de Israel era o único a ser adorado. Para dificultar um pouco mais a sua escolha, havia um castigo para quem não adorasse a estátua, e o castigo era ser jogado em uma fornalha de fogo. A escolha, então, era adorar a estátua ou morrer queimado. Estas eram as únicas 2 opções. A liberdade de escolha daqueles jovens era restrita, mas mesmo com restrição, eles podiam fazer escolhas certas, mesmo que isso custasse muito caro. Nós não podemos nos esquecer de que, apesar da salvação ser de graça,
Ser um verdadeiro cristão custa caro. Foi isso que aqueles 3 jovens vivenciaram. Nabucodonosor determinou que assim que a música tocasse, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua. Os 3 permaneceram de pé, e a Bíblia fala que no mesmo instante, homens caldeus acusaram os 3 jovens diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor ameaçou jogá-los na fornalha e ainda disse: "Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos?" Isso está lá no versículo 15, parte final do capítulo 3 de Daniel. Os 3 continuaram firmes e responderam assim a Nabucodonosor. Você pode acompanhar lá dos versículos 16 até 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: "Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes." Eles pagaram o preço por escolher a fidelidade a Deus e foram lançados na fornalha. Mas veja o que está escrito lá em Daniel 3, do versículo 24 a 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: "Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?" Responderam ao rei: "É verdade, ó rei." Disse ele: "Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses." Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde." Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. O que nós podemos aprender com essa história? Primeira lição que nós aprendemos: mesmo com a nossa liberdade restrita, como acontece nesses dias de isolamento social, podemos e devemos fazer boas escolhas. Devemos pensar se o que estamos escolhendo fazer e ver está glorificando ao nosso Deus. Uma segunda lição que eu aprendo é que nada pode abalar a nossa confiança em Deus, nem o exílio, nem a fornalha, como ocorreu com os 3, nem mesmo a quarentena que nós estamos passando agora. A terceira lição que eu aprendo: com Deus o livramento é certo. Em alguns momentos Ele nos livra de algum acontecimento, em outros Ele permite que coisas ruins nos aconteçam, mas nos livra no meio desses acontecimentos, como ocorreu com os 3 amigos de Daniel. Quarta lição: nossas escolhas de fidelidade levam pessoas a reconhecer que Deus é poderoso. Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Finalizando, vamos pensar em mistura. Temos aqui 3 líquidos: o óleo, o álcool e a água. E vamos ver como eles se comportam quando são misturados. Como o álcool e a água são líquidos incolores, nós vamos usar o corante apenas para que você possa perceber melhor a diferença dos dois na hora que são misturados com o óleo ou misturados entre si. Primeiro, nós vamos colocar aqui um pouco de óleo e o nosso álcool. Aqui nós vamos colocar
o óleo. E a água. E por fim, nesse último copo, nós vamos misturar o restante do álcool e da água. Não sei se já dá para você perceber, mas aos poucos eles vão se separando. Não sei se já dá para você notar aqui, mas há uma diferença nítida entre uma camada e a outra camada. Isso acontece por quê? Porque o álcool e o óleo, eles não se misturam, eles formam uma mistura de duas fases. Há duas fases nítidas aqui que eu estou vendo e a cada minuto que passa, elas vão se separando ainda mais. Não sei se vai dar para você perceber isso nitidamente aí no vídeo. Aqui também acontece a mesma coisa. O óleo e a água formam duas camadas, ou seja, uma mistura de duas fases. E mesmo essas bolinhas que estão aqui em cima, aos poucos elas vão caindo aqui. Agora, olha o que acontece na última mistura. Ela se torna uma mistura de uma fase só. Tudo fica misturado aqui. Não há diferença alguma entre a água e o álcool que estava aqui. Os dois se fundiram. O verdadeiro cristão, ele se comporta como a água e o óleo, ou como o óleo e o álcool, que já está mais nítido aqui, ó, a diferença. E a cada dia a gente vai se parecendo mais com o Senhor Jesus e a cada dia essa mistura vai se tornando mais nítida. Aliás, vai se tornando mais nítida essa separação. Ao contrário, aquele que não é um verdadeiro cristão, ele se mistura. Não há diferença entre ele e as demais pessoas do mundo. As suas escolhas levam em conta a necessidade de se manter separado do mundo? É isso que aqueles 3 jovens fizeram e o que nós precisamos fazer, deixar claro a nossa diferença como filhos de Deus. E nós finalizamos o nosso estudo de hoje com a seguinte conclusão: que em meio a dias tão difíceis, tenhamos a certeza que se Deus fizer parte de nossas escolhas, a vitória é certa e o nome do Senhor será exaltado em razão de nossos atos de fidelidade. Um abençoado domingo para você e preste muita atenção em suas escolhas. Tchau! Tchau, tchau!